Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula e nossa aula de hoje é de Sociologia. A nossa aula de hoje trata de um assunto muito pertinente em sala de aula, de um assunto muito importante para ser discutido, ok? O nosso assunto é bullying. Vocês conhecem esse tema e vocês já viram algumas palavras relacionadas ao bullying, não é isso? Então, o bullying é uma situação que se caracteriza por atos agressivos, verbais ou físicos, de maneira repetitiva por parte de um ou mais alunos ou pessoas contra um ou mais colegas. O termo bullying é inglês e ele quer dizer ameaçar, intimidar, bater, agredir, não é isso? Então, o bullying, hoje, depois que ele passou com esse tema em inglês, ele não é mais considerado uma simples brincadeira de mau gosto, tá? Ele também é uma coisa séria para ser trabalhada, para ser tratada e para ser resolvida com quem pratica, ok? Antes, há 50 anos, 60 anos, 70 anos, posterior, né, de agora, o que acontecia quando nossos avós eram crianças, quando nossos pais eram crianças, o que acontecia? Essas formas de brincadeiras era simplesmente uma brincadeira. Por que era brincadeira? Porque eles brincavam, se divertiam entre grupos, tá? Um chamavam de gordo, o outro também chamava de gordo, chamava de magrelo, o outro também chamava de magrelo, chamava de cabeção, o outro também chamava de cabeção. E entre eles ali se tornava uma brincadeira do dia a dia, uma brincadeira cotidianamente. Mas hoje nós sabemos que isso não é mais uma brincadeira, até porque quem faz esse tipo de brincadeira, ele quer o quê? Intimidar o outro colega. E esse tipo de brincadeira, nós sabemos que ela não é aceita em lugar nenhum, não é isso? Então, acabar com o bullying é da minha conta, é da sua conta, é da nossa conta e é da conta de todas as pessoas que vivem em uma sociedade, ok? Não faça bullying, faça o quê? Amigos, não é isso? Porque pessoas legais, alunos legais, fazem o quê? Amigos em sala, em escola, em um clube, em uma praça. Eles fazem amigos e não bullying com outra pessoa. Mas o bullying, com o passar dos anos, ele passou a ser dentro de uma escola, dentro de uma instituição, como um clube, ele passou a ter um domínio, como esses espaços pode ter domínio contra ele. Ou seja, se alguém que pratica o bullying e reside, frequenta aquele espaço ali, como uma escola, um clube, podem estar atuando, né, contra isso. Por exemplo, se aconteceu dentro de uma escola, o que acontece? Se identificou qual foi o aluno, chamar o pai desse aluno para conversar e reparar aquela ação feita pelo aluno, ok? Então, para isso tem a lei que segura, que garante que a escola faça, tá? É a lei de número 9.394/96. Nós sabemos que temos várias formas de bullying, verbal, não é isso? Físico, o ciberbullying. Então, assim, o bullying, ele pode causar obesidade? Sim. O verdadeiro elo entre o bullying e a violência é o ganho excessivo de peso. Às vezes uma pessoa está sofrendo bullying, ele não comenta com alguém, não fala com os pais, ele fica ali ansioso,
ele fica com medo e com isso que vai acontecer. A ansiedade causa esse ganho de peso. Além que tem algumas pessoas que desregula o seu metabolismo, não é isso? E aí começa a comer, e o ganho de peso começa a vir. Não no caso de todas as pessoas, em alguns casos, ok? Então, o bullying já tem uma lei que obriga escolas e clubes a combaterem o bullying que já entrou em vigor, ok? Então, e as formas do bullying? Verbal, física e mental, psicológica e moral, e a virtual, que é o ciberbullying, tá? A verbal é você insultar, ofender, falar mal de alguém, né? Isso, colocar apelidos ou zoar de uma outra pessoa. Já a física é você agredir, empurrar, bater, beliscar, furtar ou destruir material de uma outra pessoa. A psicológica é uma dessas que causa obesidade. É você excluir, discriminar, chantagear, intimidar e difamar alguém. E a virtual são essas que acontecem por meio de aparelhos tecnológicos, uma mensagem, uma música, um áudio. Tudo isso que esteja causando o bullying. Então, meus amores, aqui nós ficamos com uma pequena aula sobre o bullying, né? Isso é um assunto que vocês já conhecem, vocês já estudaram, vocês já devem ter visto aí em jornais, revistas. No ano passado, esse ano ainda, teve um menino que ele tem um canal no YouTube. Aí ele publica muitas coisas relacionadas a livros, a leitura. E o que aconteceu com ele? Uma pessoa invadiu o canal dele, né? E começou a falar várias coisas de mau gosto, dizendo que ele era negrinho, dizendo que ele era feio, que era isso, que era aquilo. Qual foi a resposta que o menino deu? Ele falou que as pessoas, principalmente as maiores, deveriam ser maior em sua formação, deveriam ser pessoas que tivessem ativa na sociedade, preocupada em melhorar a sociedade, em vez de entrar em um canal de YouTube para estar aí denegrindo a imagem de uma outra pessoa só pelo fato que ele era negro. E sabendo que ele era um super estudioso, uma pessoa que tinha um canal no YouTube que todos os dias publicava coisas novas. Então, assim, nós sabemos que é um assunto que a todo momento ele está recorrendo aí nas redes sociais, no nosso dia a dia, porque ele realmente acontece. Mas o nosso objetivo não é que ele continue acontecendo, mas sim fazer com que a cada dia as pessoas parem de praticar o bullying, ok? E agora eu deixo aqui uma mensagem para vocês sobre o uso da máscara, não é isso? A máscara, ela tem um uso individual. Cada pessoa tem que ter a sua individualmente. Mas quando todos usam a sua máscara, ele está protegendo um conjunto de pessoas, não é isso? E para isso o uso dela é o quê? Individual, mas o benefício é coletivo. Portanto, continue usando sua máscara, fique em casa e continue estudando bastante. Vamos para a nossa próxima aula. Nossa aula de hoje é aula de história. Vamos falar sobre o Tratado de Tordesilhas. O que foi realmente o Tratado de Tordesilhas? Vamos lá. A exploração de riquezas também levou muitos povos a grandes aventuras em busca do desconhecido, como no período das grandes navegações. Nós já estudamos, nós vimos que no Brasil Colônia, várias pessoas saíram de Portugal, inclusive Cabral, para está aí pelo oceano para ir em busca do
o ouro, da prata, da pimenta, de todas as especiarias. E além do tráfico, né, de escravo. Então, eram várias as pessoas que iam em busca do desconhecido, isso aí no período das grandes navegações. Por quê? As especiarias naquela época, ela era muito valiosa, era como se fosse o ouro que nós temos hoje, ok? Então, quais eram os comércios que interessavam a Portugal? As especiarias e o tráfico de escravo. Esses comércios eram o cravo, a canela, a pimenta do reino, a noz moscada, que era usado no preparo de comidas ou alimento. Isso fazia com que os alimentos durassem mais durante o período de viagem. Durante muitos anos, Portugal e Espanha foram grandes potências mundiais. Bancaram aí muitas e muitas expedições à procura de riqueza em outras terras, não só aqui no Brasil, como nas Índias, né? Mas, na verdade, o grande objetivo de Portugal e da Espanha era o quê? Encontrar outra rota para chegar às Índias, no Oriente, já que a rota conhecida era dominada pelas cidades italianas de Gênova e Veneza, que compravam bastante especiarias e desejavam também lucrar com o comércio, tá? Mas com toda essa história, todas essas viagens, tinha uma pessoa que tinha um papel fundamental. Era quem? Os papas. A disputa entre as nações católicas, como o caso de Portugal e Espanha, também era decidida pelo Papa. Nessa época, o que acontecia? O Papa, que ele era espanhol, dividiu o mundo com uma linha imaginária que garantia à Espanha todo o continente americano, tá? O Papa também, ele publicava o quê? As bulas. O que era bula? Bula era um documento para encerrar os conflitos, tá? Esse documento era dado pela Igreja Católica, que era uma carta especial com regras gerais que era decidida pelo Papa, tá? Mas nós sabemos, vamos ver aqui à frente, que Dom Pedro II, ele não ficou satisfeito com isso, ele não acatou essas cartas. Então, o que foi o Tratado de Tordesilhas? Dom João II, rei de Portugal, sentiu-se prejudicado pelas determinações papais e não acatou. Ele não aceitou aquele acordo, né? Aquelas cartas, aqueles documentos feitos pelo Papa dividindo o mundo, tá? Então foi a partir daí que, depois de várias negociações, Dom João II, rei de Portugal, que estava se sentindo prejudicado, ele começou com várias reuniões diplomáticas. Portugal e Espanha chegaram a um acordo em 7 de junho de 1494, assinando na cidade de Tordesilhas um tratado luso-espanhol, que dividiu as novas terras em 2 hemisférios a partir de um meridiano, que se encontrava a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, dando aí o nome de Tratado de Tordesilhas. Então, foi a divisão entre Portugal e Espanha, tá? Pelo meridiano aí. E como ficou a localização desse tratado? As terras existentes ao oeste pertencia à Espanha. É a parte que está aí de marrom. Ao leste, de amarelo, pertencia a Portugal. Assim, garantia que um não poderia ocupar terras que viesse a pertencer ao outro, não poderia invadir. Então, o meridiano de Tordesilhas, que é essa linha vermelha, passa pelas cidades brasileiras, né, Pará, e a cidade de Laguna, que fica em Santa Catarina. O limite geográfico dele possibilitou a introdução de cultura, religião,
e outras línguas de todo o extremo do Oriente. Ou seja, com essa distribuição aí, essa divisão de terras, a mistura de culturas e de religião também elas se aproximaram, ok? Mas, quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado, os espanhóis já estavam na América do Sul, mas os portugueses só chegaram oficialmente no Brasil 6 anos depois, em 1500. Então, lembrando para vocês, o que foi o Tratado de Tordesilhas foi uma linha imaginária traçado, né, dividindo aí o mundo. Nessa parte, o domínio português e o domínio espanhol, ou seja, dividiu o território que pertencia à Espanha e o território que pertencia a Portugal, ok? Assim, um não invadia a terra do outro e eles também não brigavam mais pelas terras. E agora, meus amores, vamos fazer uma leitura de telas. Nessa tela aqui que você está vendo, que se encontra aí no livro de vocês, representa mais de 200 pessoas e cada uma dessas pessoas estão brincando, né? E aqui também tem várias formas de brincadeira, mais de 200 tipos de brincadeira. Temos aqui o bambolê, temos aqui a amarelinha, temos aqui a cantiga de roda. Então, se vocês vão analisando aos poucos, vimos que temos várias formas de brincadeira. Quando nós analisamos a tela, o que é que nós fazemos? Nós tiramos todas as informações que ali estão presentes. Por exemplo, a coloração da tela, o que é amarela, com marrom, pessoas em miniaturas, que não são pessoas grandes. Temos um cercado, o ano que essa tela foi criada, a pessoa que pintou, não é isso? Então, o pintor foi Peter Bruegel. O ano foi de 1560. A técnica que ele usou foi óleo sobre tela. Ela é uma tela que tem uma dimensão de 118 por 161 centímetros. Ela está localizada hoje, se encontra no Museu de História da Arte, em Viena, na Áustria. O nome dessa tela é Jogos Infantis. Apresenta mais de 200 figuras e brincadeiras. Ele ficou famoso por suas obras retratando o cotidiano dos camponeses, gente pela qual nutria grande admiração tanto no trabalho quanto nos festejos. Então, essas pessoas eram camponeses, trabalhavam muito durante o dia, mas à noite sempre estavam lá para brincar. E um certo dia ele foi lá e quis registrar esse momento que temos aí essa tela com várias brincadeiras, várias pessoas brincando ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer? Na página 104, vocês vão produzir um pequeno conto, né? Uma forma de brincadeira, dizer como é que se brinca, o desfecho dessa brincadeira, se você já brincou com quem são os personagens, você e mais quem e tal. E você vai fazer na página 104 do seu livro de português. E agora, meus amores, temos aqui o diário, ficha de sociologia sobre o bullying, livro de história, página 136 e 137, livro de português, página 140. Lembrando que vocês, a partir de hoje, segunda-feira, os pais de vocês responsáveis deverão passar na escola a partir de 8h30 para fazer a retirada do livro de oficinas de texto, oficina de negócio e a ficha de sociologia, ok?